nessa manhã mais uma vez, Senhor Deus, porque é o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos dá força, Senhor Deus. É o Senhor que nos energiza, Senhor Deus, para que nós possamos trilhar essa carreira, Senhor Deus, continuar no caminho, perseverar em Ti, Senhor Deus, olhando para o alvo, Senhor Deus, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, Senhor. É o Senhor que faz tudo em nós, pelo Teu Santo Espírito que em nós habita, Senhor. E nós queremos também perseverar e cooperar com o Senhor, na obra que o Senhor tem feito na terra, na Tua igreja e em cada um de nós, Senhor Deus, em cada um dos irmãos, Senhor Deus. Nós não queremos perder, Senhor Deus, o foco do Senhor, perder o alvo que é Cristo, Senhor Deus. Não nos deixa distrair, Senhor Deus, mas que nós possamos olhar para o autor e consumador da nossa salvação, Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, rogamos a Tua bênção, a Tua capacitação, a Tua graça, Senhor Deus, para tocarmos na Tua palavra, Senhor Deus. Pois a palavra é Tua, Senhor Deus. E o Senhor deixou aberta ela para nós, Senhor Deus, para que nós conhecêssemos o Senhor um pouco mais, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito. Em nome de Jesus eu oro e Te agradeço, Senhor. Amém. Hoje nós vamos ver um tema, irmãos, que fala a respeito do amor de Deus e também do deleite de Deus, do amor e do prazer dele, do seu amor e do seu contentamento, né? Essa visão que nós temos do Senhor, da sua obra, a visão que nós estamos aprendendo lá em Efésios, né? A visão celestial, se ela não muda o nosso comportamento, se essa visão não muda o nosso caráter, irmãos, então essa visão que nós temos não é uma visão celestial. A visão celestial, ela muda caráter. Ela muda comportamento. Então, se nós não temos o comportamento por meio do caráter transformado em nós, nós temos que rever a visão que nós estamos tendo do Senhor. Porque a visão celestial muda. A visão celestial, ela nos constrange. Lá em Mateus, capítulo 3, vamos ler alguns versículos, né? Para nós vermos o amor do Senhor, onde está o amor do Senhor e onde está o seu prazer. Mateus, capítulo 3, versículo 16, fala assim: E sendo Jesus batizado, subiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então guardem, irmãos, o que acabamos de ler aqui. Filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo. O que é se comprazer? Se comprazer é ter satisfação de alguém. É estar satisfeito. É ter prazer em alguém. É se agradar. É se deleitar em alguém. No Monte da Transfiguração, lá em Mateus capítulo 17... O André compartilhou comigo essa palavra de hora. Amém. No capítulo 17, no versículo 5, ali onde o Senhor leva alguns discípulos até o monte, e ali o Senhor se transfigura, e aparecem ali Moisés e Elias. Quando Pedro vai falar alguma coisa, né? No versículo 5, diz assim: falava ele ainda, ou seja, Pedro ainda falava, quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Então, mais um testemunho de que o Filho é o amor do Pai
e de que o Pai sente prazer no Filho. Esse episódio que aconteceu no Monte da Transfiguração, Pedro se reporta a ele, lá na sua epístola, quando fala que não demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Então, alguém aqui falou nessa manhã, ou orou, creio que foi o Roberto, né? Não lembro se foi o Roberto que falou isso, que a vinda do Senhor foi um fato real na Terra. Foi alguém que falou? Foi assim? Isso, a vinda, a morte, a sua ressurreição. Ele pisou na Terra, realmente. Até o Roberto falou alguma coisa do homem e a lua, né? Sim. Esse fato de Jesus ter vindo à Terra, irmãos, ele é o fato histórico mais documentado do que os gregos falam daqueles filósofos, né? Cite alguns filósofos aí, gregos. Aristóteles, Platão. O fato de Jesus ter vindo à Terra tem mais documentos que comprovam do que o fato de que Platão, Aristóteles viveram e escreveram alguma coisa. Existem mais documentos a respeito de Cristo do que a respeito dos filósofos gregos. E o mundo crê nos filósofos gregos, né? Seguem eles. Mas sobre o fato de Jesus ter vindo, morrido e ressuscitado, existe muito mais documentos. E existe o testemunho dos apóstolos. Por isso que Pedro fala aqui, né? Porque não vos demos a conhecer, isso está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas. Mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Então ele vai citar aquilo que ele viveu no Monte da Transfiguração. E o que a voz dizia, irmãos? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Então foi uma voz audível, irmãos. Todos os que estavam ali, os discípulos, ouviram. A mesma coisa no batismo do Senhor. Uma voz veio do céu. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu prazer. Então guarde isso, irmãos. O amor do Pai está no Filho e o prazer do Pai está no Filho. E nós vamos ver que amor e prazer são coisas diferentes. Então a centralidade de Cristo no coração do Pai é um fato eterno. Cristo Jesus é o centro dos propósitos, o centro das ações, o centro das intenções e o centro das afeições de Deus. E ele o será para sempre, irmãos. O prazer do Pai está no Filho. E nós podemos pensar, desde quando que o prazer do Pai está no Filho? Desde a encarnação ou desde a eternidade? Desde a eternidade, irmãos. O Pai se compraz no Filho desde antes da encarnação. E é claro que na encarnação não seria diferente. Quando o seu Filho encarna, o amor do Pai está no Filho. Mas não só o amor. O prazer do Pai está no Filho. Para nós vermos esse amor do Pai, esse prazer do Pai no Filho, desde a eternidade, vamos lá Provérbios, capítulo 8. Quando fala da sabedoria encarnada. Porque em Provérbios, capítulo 8, versículo 22, a sabedoria fala o quê? Fala eu.
eu, a sabedoria. Então a sabedoria usa um pronome pessoal. Pronome pessoal do caso reto. E fala no versículo 22 do capítulo 8. O Senhor me possuía. Quem está falando aí, irmãos? É a própria sabedoria. A sabedoria encarnada. E quem é a sabedoria de Deus, irmãos? Cristo é a sabedoria de Deus, como fala no Novo Testamento. Então quem está falando aqui é o próprio Cristo. O Senhor me possuía no início de sua obra, antes de suas obras mais antigas. Ele continua no versículo 23. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Vamos pular para o versículo 30. Como que fala no versículo 30, Malvino? A sabedoria ainda está falando. Então, eu estava com ele, e era seu arquiteto. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele todo o tempo. Então a sabedoria, falando do Senhor, do Pai, fala que eu era as suas delícias eternamente. Então o Pai sempre teve prazer no Filho. O Pai sempre amou o Filho e o Pai sempre teve prazer no Filho. E aquele que é o centro, irmãos, do prazer do Pai, o que aconteceu? Ele se fez carne. Mas no Antigo Testamento, irmãos, existe uma pergunta que alguns irmãos consideram a pergunta mais importante do Antigo Testamento. E que pergunta é essa? É a pergunta que Isaac faz para Abraão, seu pai. Que pergunta que ele fez, irmãos? Cadê o... Onde está o cordeiro para o holocausto? É a pergunta mais importante do Antigo Testamento. Sabe quando essa pergunta é respondida? Alguém falou aí? André, o Caleb. Quando que essa pergunta foi respondida? Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro para si. Tá? Mas a pergunta, de fato, ela foi respondida por Deus. Onde está o cordeiro para o holocausto? Somente 2000 anos depois. Irmãos, a gente aprende, a gente conhece como o nosso Deus age. O nosso Deus não é um Deus apressado. Uma pergunta foi feita, 2000 anos depois, o Senhor dá a resposta. Nasa quer falar alguma coisa ali? João Batista. João Batista vai responder essa pergunta que Isaac fez ao pai. Porque o pai falou o que, Abraão? Deus providenciará o cordeiro. Mas cadê o cordeiro? João Batista vem no Jordão. Quando vem o Senhor para ser batizado, ele olha para o Senhor e fala o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 2000 anos depois, irmãos. Nosso Deus é um Deus paciente, longânimo. E nós devemos também ser da mesma forma, irmãos. Nós não devemos ser alguém apressado. Porque às vezes a gente ora ao Senhor e quer a resposta no minuto seguinte, irmão. E o Senhor não vai dar a resposta no minuto seguinte. Ele quer ver a nossa perseverança, a nossa paciência, a nossa fé. Ele quer gerar esse fruto em nós, que é o fruto do próprio Filho, em quem ele tem todo o prazer. O prazer do Pai está no... O Pai ama o Filho. Amém? Porque todas as coisas foram feitas nele, foram criadas nele. Tudo foi feito no Filho. O Pai faz tudo no Filho. Porque o Filho é o prazer do Pai. Então, irmãos, quando o Senhor entra na água, não poderia acontecer outra coisa. O que acontece quando o Senhor entra na água e é batizado? Os céus se abrem. E ouve-se uma voz. E a voz fala o quê? Este é o meu filho amado.
em quem tenho todo o meu prazer. Muitos homens passaram pela terra. E podemos citar vários deles no Antigo Testamento. E homens que agradaram o Senhor. Podemos citar Abel. Podemos citar Enoque, irmãos. Enoque andou com Deus. E o que aconteceu com Enoque? Ele foi arrebatado e não se viu mais na terra, porque ele andou com Deus. Vemos ali também Noé, o único homem que era justo naquela época. Vemos Moisés, podem citar, irmãos. Mas quem que nós vemos no Antigo Testamento? Josué, o próprio José, Daniel, Isaías, Jeremias, Elias. Quantos homens no Antigo Testamento andaram com o Senhor? Mas para nenhum deles, irmãos, o céu se abriu e ouviu-se essa voz. Para nenhum deles. Somente para o Senhor Jesus. Este é o meu Filho amado, em quem tenho todo o meu contentamento. Então, para o Senhor, o céu se abriu. E como abriu o céu para o céu também se abre para aqueles que pertencem ao Senhor. Lembra de Estevão, irmãos? Quando estava sendo apedrejado, ele viu os céus abertos. Mas para ele não se ouviu a voz. Não. Só se ouviu para o Filho, em quem tenho todo o meu contentamento. Lá em Colossenses, capítulo 1, vamos ver esse amor do Pai para com o Filho, irmãos. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Obrigado. Fala assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de quem? Do Filho do seu amor. E olha o que o Senhor faz, irmãos, para o Filho, porque o Filho é o Filho amado, o Filho em quem ele tem todo prazer. Versículo 14. No qual, ou seja, no Filho, temos a redenção, a remissão dos pecados. E continua falando do Filho, no versículo 15. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele, no Filho, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, o Filho, é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Versículo 19. Porque aprouve a Deus que nele, no Filho, residisse toda a plenitude. O Filho é a sabedoria de Deus e todas as coisas foram criadas nele. Tudo foi feito no Filho. Por quê, André? Porque o Filho é o prazer do Pai. É onde o Pai tem todo o seu contentamento. João capítulo 3 fala que o Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Nós estamos estudando Efésios, já lemos lá em Efésios, no capítulo 1, que o Pai exerceu em Cristo o seu poder, fazendo o quê? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar a sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não somente no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo do seu pé, dos seus pés. Por que o Pai faz isso com o Filho, irmãos? Porque o Pai ama o Filho e tem todo o seu prazer no Filho. Vamos ver a diferença do que é amar e do que é ter
prazer. Em Hebreus capítulo 1, vamos ver mais um testemunho do amor do pai para com o filho, do prazer do pai para com o filho, para nós entendermos, irmãos, o quê? Násio, o pai somente tem prazer no filho. É isso que eu quero levar para os irmãos nessa manhã. O pai ama o filho, mas o pai também nos ama. Não é isso que fala lá em João, capítulo 3? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu próprio filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o pai ama o filho, mas o pai também nos ama. Agora, prazer, irmãos, prazer, irmã Rita, o pai somente tem no filho. Guarda isso, irmãos. Em Hebreus capítulo 1, fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Por que o pai tem prazer no filho, Caleb? Porque o filho é a expressão exata do seu ser. Então vamos entender, irmãos, o que é prazer. O filho é a expressão exata do pai. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda, quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, o que ele fala, irmãos? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então esse é o testemunho do pai com relação ao filho. E o que Deus faz com o filho, Aline? Por amor a nós. Por amor a nós. Deus pega o que ele tem de mais precioso, André. O que ele tem de mais caro, irmão. Ele pega esse filho amado, em quem ele tem todo o prazer, e o entrega. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá no episódio de Isaac, o cordeiro, Isaac perguntava sobre o cordeiro, porque o cordeiro seria imolado, seria morto. Então Deus envia o seu filho como cordeiro de Deus para ser maltratado, irmãos, para ser vilipendiado, para ser humilhado, para ser morto. Isso por quê, irmãos? Por amor a nós. Aquele em quem Deus tem todo o prazer, irmãos, o que ele tem de mais precioso, ele entrega para morrer em nosso lugar, irmãos. Os irmãos têm noção do que é isso? Você pegar o que você tem de mais precioso e entregar por amor de alguém que não merece. Porque nenhum de nós merecemos. Mas o Senhor nos amou de uma tal maneira que ele pegou o que ele tinha de mais precioso, onde ele tinha o seu prazer. Era o deleite do pai e o filho. Mas ele entrega o filho para ser morto no nosso lugar. João 3, capítulo 36,
fala o seguinte. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem o quê, irmãos? Tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, olha só, irmãos. Deus, ele ama tanto o seu Filho. Ele ama tanto o seu Filho. Ele tem tanto prazer no seu Filho, que quando ele entrega o seu Filho para ser morto, somente pelo fato de você crer no Filho, você já tem a vida eterna. De tanto amor que o Pai tem pelo Filho. Então é só você crer. Creu, o que acontece conosco, irmãos? Nós temos a vida eterna. Isso acontece porque o Filho é o prazer do Pai. Então, se você simplesmente crê, não precisa fazer mais nada, irmãos. Simplesmente você crê no Filho. Você já é transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somente crê, irmãos. Por que isso? Porque o Filho é precioso para o Pai. É onde o Pai tem o seu prazer. Então, Deus nos ama e nos entrega o que tem de mais precioso. Então, somente você crer, você tem a vida eterna. Porque o Filho é precioso para o Pai. Mas amar, irmãos, amar é diferente de ter prazer. Podemos ter exemplos, né, para entender isso, da nossa relação. Uma mãe ama o seu filho. Se bem que nos dias de hoje, né, tá até complicado, né? Porque a gente vê coisas acontecerem e que já estava profetizado, né, que nos últimos dias pai estariam contra filhos, filhos contra pai. Mas, naturalmente falando, um pai e uma mãe amam o filho, não amam? Independente de quem o filho seja. Um pai ama o filho, uma mãe ama o filho. Inclusive, até quando o filho faz coisas erradas, comete um crime e é preso, vai para a cadeia, a mãe está ali, irmãos, porque a mãe ama o filho, independente do que o filho faça. Então, amor é uma decisão. Você decide amar. Deus decidiu nos amar. O amor é uma decisão que envolve sentimento. Mas o amor não é simplesmente um sentimento. O amor é uma decisão. Porque quem éramos nós? Pecadores. É fácil amar um pecador, irmãos? É fácil amar alguém que só faz besteira? Mas Deus decidiu nos amar, Malvino. É uma decisão. Independente do que nós façamos. Independente de quem nós éramos. Independente de onde nós estávamos. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8, fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Como que ele prova, Malvino? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, amor é uma decisão. Porque se não fosse assim, é só o meu filho fazer qualquer besteira que eu deixaria de amá-lo. Mas independente do que ele faça, eu continuo amando meu filho. Então Deus decidiu nos amar. Independente do que o filho faça, uma mãe continua amando o seu filho. Efésios capítulo 2, versículo 4, fala assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. 1 João capítulo 4, versículo 10. Nisto consiste o amor.
Em que consiste o amor? Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então o Senhor olhou para nós, desgraçados, pecadores, condenados, afastados da glória de Deus, separados da glória de Deus, Ele nos amou e não nos deixou sós. Ele nos enviou o que tinha de mais precioso. Queria que os irmãos estão caminhando junto com esse entendimento, né? O fato de Deus nos amar não quer dizer que Ele sente prazer em nós. Amar é uma coisa, sentir prazer é outra. Não quer dizer que Ele está contente conosco. Não quer dizer que Ele se deleita em nós. Não quer dizer que Ele se agrada de nós. O que é ter prazer, irmãos? O que é ter contentamento? O que é você ter deleite em alguém? Nós temos prazer em alguém quando esse alguém se comporta de um modo que nos agrada. Aí você tem prazer. Você pode amar o seu filho, Malvino, mas você pode não ter prazer nele. Ele pode fazer coisas que não te agradam. Isso não vai apagar o seu amor por ele, mas você não vai ter prazer em quem ele é, no comportamento dele, no caráter dele. Então, amar é uma coisa, ter prazer é outra. Mas no filho, Aline, o pai amava o filho e tinha nele todo o seu contentamento. Tinha nele todo o seu prazer. Porque ter prazer não é uma decisão. Amar é uma decisão. Ter prazer depende do que o outro faz. Depende da obra do outro. Depende do comportamento do outro. Então o prazer do pai está unicamente no filho. O deleite do pai está unicamente no Filho eterno. Até aqui nós estamos juntos, irmãos? Sim, amém. Eu estou falando bem tranquilo para o Caleb entender e as crianças que estão ali atrás também, se estiverem ouvindo, conseguirem entender. Então surge uma questão. Como que nós, então, podemos agradar o Pai? Porque Ele nos ama. Isso já é uma grande coisa, irmãos. Já é uma grande coisa Deus nos amar. Mas uma coisa é o Pai nos amar. Outra coisa é Ele ter prazer em nós. Então surge a questão. Como que nós podemos não somente ser amados pelo Pai, mas também sermos agradáveis ao Pai, dar prazer ao Pai, fazer com que o Pai se deleite em nós? É aí que muita gente escorrega. É aí que muita gente escorrega. Porque não é em nada que nós façamos. Onde está o prazer do Pai, Násio? No Filho. Então não há nada que nós possamos fazer que agrade o Pai. Nada. Absolutamente nada. E muitas pessoas têm dificuldade de entender esse fato. E citam, né? Poxa, mas tal pessoa é uma pessoa tão boa. Ela faz o bem para os outros, né? Ela ajuda os necessitados. Ela ajuda os pobres. O prazer do Pai está onde, André? Unicamente no Filho. Então não importa o que nós façamos. Se nós fazemos algo fora do Filho, isso não vai agradar o Pai. Porque está fora do Filho. Por isso que naquele dia, irmãos, o Senhor vai falar o seguinte: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas, Senhor, eu profetizei em teu nome. Eu expulsava o demônio em teu nome. Afastai-vos de mim, todos os que praticam o quê, irmãos? Presta atenção, irmãos. Tudo que nós fazemos fora do Filho é iniquidade.
Pode ser a melhor das intenções, irmãos. Fez fora do filho é iniquidade. O prazer do pai está unicamente no filho. Isaías fala o seguinte: a nossa justiça é o que, irmãos? É trapo de imundícia. Mas como assim? Aquela pessoa é uma pessoa tão boa, irmãos. Ela faz o bem. Faz o bem como? Em Cristo ou fora de Cristo? Faz o bem como? Qual a intenção do coração? O Senhor, Ele vê a intenção do coração. Com qual motivação que a pessoa está fazendo aquilo? Para conquistar algo? Para merecer algo do Senhor, uma salvação do Senhor? Para amenizar a consciência. Para mostrar para as pessoas que ela é uma pessoa boa? Somente o Filho dá prazer para o Pai. Então, irmão, não se espante, porque muitos serão rejeitados e reprovados no tribunal de Cristo. Tudo que é feito fora do Filho, não estando em união com Ele, é o que, irmãos? Iniquidade. É trapo de imundícia. Então, como que nós podemos agradar o Pai? Não há nada que nós façamos que possa agradar o Pai. Agora vem Paulo. Paulo foi um vaso usado pelo Senhor. E para ele foi revelado os mistérios do propósito eterno de Deus. Paulo teve essa visão celestial. Por isso que eu abri a reunião falando hoje sobre visão celestial. Se a visão celestial que nós temos não nos leva a nos conformar ao Filho de Deus, irmãos, essa visão que nós temos não é celestial. Se nós não estamos preocupados em nos conformar ao Filho, porque é somente o Filho que agrada o Pai, nós temos que rever a visão que nós temos. Paulo, ele tinha essa visão porque para ele foi entregue. Ele era prisioneiro de Cristo em favor dos gentios, para revelar aos gentios este mistério. De que, irmãos? Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos. Por isso, quando ele escreve suas cartas, várias vezes ele fala o quê? Em Cristo. Ele fala alguma coisa em Cristo. Ele fala alguma coisa em Cristo. Conheço um homem em Cristo. Tudo para Paulo era em Cristo. Porque fora dele, ele sabia de que não poderíamos agradar o Pai. Graças ao Senhor que Ele nos ama. Mas será que nós estamos agradando o Pai? Será que a sua conduta está agradando o Pai? Com certeza não, se estiver fora do Filho. Então, Paulo, conhecendo a mente do Senhor, ele pode falar o quê? Lá em Romanos. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para quê? Para serem conforme a imagem do seu Filho. Romanos 8, 29. Paulo tinha isso em mente, irmãos, que o propósito do Pai era que nós nos conformássemos à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus não quer muitos filhos somente, irmãos. Deus não quer muitos filhos somente. Deus não quer salvar somente, irmãos. Mas Ele quer muitos filhos conforme o seu Filho. Pois é nele que o Pai tem todo o seu prazer. Então, por isso, Paulo tinha uma causa. E nas quartas-feiras nós estamos vendo isso. Paulo tinha uma causa. Somente uma causa, irmãos. Que causa era essa que Paulo tinha? De ver Cristo formado nos irmãos. Deus não quer somente salvar, irmãos. Deus quer ver seu Filho formado em nós. Esse é o propósito eterno de Deus, irmãos. Efésios capítulo 3.
Efésios 3, versículo 14. Fala assim: por esta causa. Que causa é essa, irmãos de Paulo? Mas que causa é essa, irmãos, que Paulo tinha? Essa era a causa de Paulo. Ver Cristo formado nos irmãos. Então, por essa causa, Paulo se colocava de joelhos. De quem diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Para quê, irmãos? Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração. Habite completamente. Tome totalmente o seu ser. Pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de quem? De toda plenitude de Deus. Deus não somente quer te salvar, mas o propósito dele é ver o Filho dele formado em nós, para que ele sinta prazer em nós. Então, como a irmã Rita falou, que cumpramos os mandamentos. O jovem rico também cumpriu os mandamentos. Sim, eu já tenho feito isso, tenho feito aquilo, tenho guardado os mandamentos, mas uma coisa te falta. Uma coisa te falta. O que faltava para ele? Ser conformado ao Filho. Quando chegou nesse ponto de ser conformado ao Filho, vende tudo que tem e dá aos pobres. O que aconteceu? O jovem saiu triste, porque era dono de muitas posses. Quando ele saiu triste, cabisbaixo, porque ele confiava nas riquezas, será que ele estava agradando aos pais por tudo que ele tinha feito? Honrado pai e mãe, guardado os mandamentos. O que mais me falta? Falta isso. Para você ser perfeito, falta isso. Essa era a preocupação de Paulo, irmãos. Nos apresentar perfeitos. Era isso pelo que Paulo labutava, irmãos. Colossenses capítulo 1. Vamos finalizar aqui em Efésios capítulo 4? Só para a gente ir para Colossenses, Capítulo 4 de Efésios, capítulo 11, versículo 11. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e... Com qual intuito? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a quê, irmãos? À unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse é o propósito eterno. Queremos agradar ao Pai, irmãos? Será que nós estamos preocupados para saber o quanto de Cristo está sendo formado em nós, irmãos? Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, versículo 27. Colossenses 1, 27. Isso. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós,
Cristo em vós, esperança da glória. O qual nós anunciamos. Fazendo o quê, irmãos? Advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, com qual propósito? A fim de quê? A fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Olha a tarefa que Paulo tinha, André. Apresentar todo homem perfeito em Cristo. Era por isso que Paulo se afadigava. Versículo 28. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Será que nós temos labutado, irmãos? Será que nós temos nos afadigado? Porque tem gente que está confortável em somente ser salvo. Ah, Deus nos ama, Deus nos amou, nos deu seu Filho. Agora nós temos a vida eterna. Não precisamos mais de nada. Mas nós estamos entendendo hoje que o Senhor, Ele nos ama, mas Ele quer sentir prazer em nós. Ele nos ama, mas quer muitos filhos conforme o seu Filho. Será que você tem se preocupado com o seu caráter? Será que você tem se preocupado em fazer as coisas em Cristo e não fora dele? Não em você, não em sua força, não em sua sabedoria? Esteja certo, irmão, de que se você está fazendo algo achando que está agradando a Deus, mas é algo em si mesmo, essas suas obras serão queimadas, serão rejeitadas, porque não estão sendo feitas no Filho, porque somente no Filho o Pai tem prazer. Somente o que agrada o Pai é o Filho, e aqueles que estão no Filho. Estar no Filho não é somente nascer de novo, irmãos. Quando nós nascemos de novo, nós não estamos no Filho. Quando nós nascemos de novo, o Filho está em nós. Agora, o Filho estar em nós é uma coisa. Nós estarmos nele é um processo da santificação, como o Malvino falou nessa manhã. Então, muito cuidado com a certeza que nós temos que o Senhor já fez tudo e nada mais precisa ser feito. Muito cuidado com essa ideia, irmãos. Porque daqueles que o Pai não se agrada, eles serão afastados da presença dele. Pode falar, não? Como você colocou, né? Quando nós cremos no Senhor, né? Então ele nasce em nós, né? Ele é gerado em nós. Né? Então agora nós precisamos que ele seja formado, que ele desenvolva. Não é isso, não? Sim. Amém. E Paulo, só para finalizar, quando ele escreve aos Gálatas, irmãos, ele fala o seguinte: filhinhos. E ele chama de filhinhos, porque eram filhinhos mesmo, filhinho de peito. Recém-nascidos, não eram irmãos maduros. Então ele fala, filhinhos, por quem eu, de novo, sofro as dores de parto, até ver Cristo sendo formado em vós. Então Paulo já havia sofrido para que os Gálatas crescem no Senhor, mas agora ele estava sofrendo de novo. Porque os Gálatas estavam sendo enredados, desviados do caminho. Então ele tinha que sofrer de novo pelos Gálatas para que ele pudesse ver Cristo formado neles. Será que nós sofremos, irmãos, para ver Cristo formado no nosso irmão? Esse é o propósito eterno de Deus, e Paulo entendeu muito bem. Paulo, ele tinha essa causa. E por isso, Paulo não se contentava. Apenas isso, de ver os irmãos nascidos de novo, somente esse fato, não contentava Paulo. Paulo não estava contente só porque os irmãos creram no Senhor, só porque os irmãos receberam Cristo,
só porque os irmãos confessaram Cristo, somente porque os irmãos receberam o Espírito Santo. Paulo não se contentava com isso. Paulo queria ver Cristo formado nos irmãos. Então ele se afadigava para que todo homem fosse apresentado perfeito em Cristo. Perfeito, teleios, significa maduro. Será que nós estamos nos preocupando, irmãos, com a nossa maturidade, com o nosso desenvolvimento, ou estamos presos às nossas coisinhas do dia a dia? Emburrado com o irmão, porque o irmão não falou com a gente. Qualquer coisa nos aborrece, irmãos. Quando isso acontece conosco, irmãos, é fato. Cristo não tem sido formado em nós. Então Paulo falava assim, quando eu era menino, agia como menino, falava como menino e sentia como menino. Pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Quantos meninos nós temos na casa de Deus? Quantas crianças que precisam de chocalho, precisam de boneca, precisam de um tapete no chão para brincar? Espiritualmente falando, irmãos. Quantos meninos nós temos que já deveriam ser maduros? Já deveriam estar no nível de agradar o pai. Não é que os meninos não agradem o pai. Como eu já falei aqui muitas vezes. A criança, o recém-nascido, aquele que nasceu de novo, ele pode agradar o pai. Se ele andar conforme a medida que ele recebeu do pai. Mas se ele recebeu uma medida e anda aquém dessa medida, esse é um menino que não agrada o pai. De alimento sólido. Então, irmãos, só para finalizar, o pai nos ama, mas ele quer se agradar de nós. Assim como ele se agrada do filho, assim como ele tem todo o prazer no filho. Mas onde está o versículo? Me mostra um versículo que o pai nos ama, que Deus nos ama, mas nós temos que agradá-lo. Então vamos lá, Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Colossenses 1, 9. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. A fim de que, irmãos? De viverdes de modo digno do Senhor. Para o que, irmãos? Para o seu inteiro agrado. Então o Senhor, ele não quer se agradar somente do seu filho, mas ele quer se agradar dos seus filhos. Nós temos que viver inteiramente para o seu agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, nós estamos na iminente volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Qual deve ser o nosso coração, irmãos? Qual deve ser a nossa preocupação? Será que nós temos buscado, nesses dias do fim, nos conformar ao Filho e sermos agradáveis a Ele? Graças ao Senhor que Ele nos ama, irmãos. Mas será que nós temos agradado a Ele? Nós só podemos agradar o Pai, irmãos, estando no Filho, arraigados nele, em amor. Porque eu posso fazer muita coisa, irmãos. Eu posso vender meus bens e dar aos pobres. Eu posso entregar meu corpo para ser queimado. Mas se não tiver o amor, o Filho, isso de nada me vale. Então muitos irmãos têm dúvida, né? Mas aquela pessoa faz tanta coisa boa. Faz no Filho? Amém. Não faz no Filho?
será queimado, irmãos. Será queimado. Então, que nós possamos ter essa consciência de que o nosso comportamento ele tem que ser no Filho. O nosso caráter tem que ser conformado ao caráter do Filho. E isso vai refletir nos nossos relacionamentos. Como que eu trato a minha esposa? Como que eu amo minha esposa? Como que minha esposa me ama? Eu a amo independente do que ela faça. Assim como Cristo amou a igreja. Então, independente do que ela faça, se ela me agrada ou não, eu tenho que amá-la. Da mesma forma, ela para com o marido. Porque o amor é uma decisão. O amor é uma pessoa, claro. Tá certíssimo. O amor é uma pessoa. Mas o amor também é uma decisão. Mas será que minha esposa me agrada? Eu posso amá-la, mas será que ela está me agradando? Ela pode me amar, mas será que eu a estou agradando? Nosso relacionamento com o pai tem que ser esse. Ah, o Senhor me ama, então está tudo certo. Não, não está não. Não está não. Tira o cavalinho da chuva. O Senhor te ama. Amém, Ele te ama. Graças ao Senhor que Ele nos ama, irmãos. Mas Ele também quer se agradar de nós, assim como Ele se agrada do Filho. E entregou tudo ao Filho. O Pai somente vai entregar tudo a nós se nós estivermos no Filho. Fora do Filho, irmãos, nós não temos herança, não temos galardão, não temos recompensa e não temos reino. Somente no Filho nós temos essas coisas. Então que o Senhor possa também não só nos amar, mas se agradar de nós. Porque nós estamos no Filho. Amém, irmãos?